Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Só vou te fazer amém. Quero convidar todos a abrir, já deixar abertinha a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta menor. Se alguém tiver com dificuldade, você pode ir para Malaquias e voltar um pouquinho. Já voltando para casa, que ele é um livro pequeno. Amém? Amém. Bom, eu até comentei com a pastora aqui agora há pouco que seria mais ou menos uma aula, mais ou menos. Talvez uma forma que o Espírito Santo achou de me deixar mais tranquila. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com radiologia e é uma área que faz raio-x. Todo mundo já fez um raio-x na vida. Se não fez, talvez com o tempo você vai precisar fazer. Às vezes você não quebrou nada, não tinha funcionado que não. Mas se você vai fazer uma simples cirurgia, você vai precisar fazer uma radiografia. E eu fiquei pensando, que me levou a falar sobre isso, porque eu tenho um aluno, muito abençoado por sinal, e toda vez que ele quer dar uma desculpa ou algo, ele fala assim: professora, tudo é um processo. Tipo assim, né? A senhora tem que entender que vai demorar mesmo. E eu fico meio irritada quando ele faz isso. E aí essa frase ficou na minha cabeça: tudo é um processo. Tudo é um processo. E não de agora, mas de muito tempo. Afinal, já tem mais de um ano que eu estou com esse aluno. É realmente. E aí na sexta retrasada, se eu não me engano, eu estava dando aula e ele chegou um pouco atrasado. Eu falei: menino, você está chegando nessa hora? E ele: tudo é um processo, professor. Você tem que entender que tudo é um processo. E eu já muito irritada, querendo falar umas coisinhas para ele. Mas não, nessa hora o Espírito Santo falou: guarda essa frase aí, vou usar ela com você. E eu estava aplicando uma matéria sobre, na verdade era até um conteúdo que muito tempo eu não aplico em aula. E estava explicando para eles que hoje, quando você faz um raio-x, em 3 segundos a imagem já está lá no computador. Tudo muito rápido, tudo muito tecnológico. E é lógico, né? Nós estamos vivendo na geração tecnologia. Nós nem conseguimos, eu me incluo nisso, acompanhar essa geração. É tudo muito rápido. Todo tempo é uma foto, todo tempo é uma postagem, todo tempo é alguma coisa. Eu não consigo acompanhar, real. E eu fiquei falando disso para eles, falando: olha, observa como tudo evoluiu. Aí lá vem ele. Porque tudo é um processo, né, professor? Fulano. Sim. Aí toda hora ele me cortava com essa frase. Enfim, realmente a gente estava falando sobre um processo, que é o processo de revelação da imagem, que é uma coisa que não se usa mais praticamente, é bem antigo. Mas antes, quando você precisava ver uma radiografia, tinha que ir para uma sala escura, era um breu. E apesar desse postinho de 15 anos, eu já trabalhei dentro dessas salas. E é um breu real. Você olha para um lado, é escuro, você olha para o outro, escuro, e não pode entrar nenhum feixe de luz naquela sala. Porque se a luz entrar, mesmo que seja uma luz de relógio ou de celular, ela vela aquela imagem e você nunca mais vai ter acesso a ela, você perde aquela imagem. Enfim, tudo é realmente um processo. E aí eu fiquei analisando esse processo, falando: Senhor, por que eu estou pensando tanto nisso? Eu já expliquei tantas vezes sobre essa matéria, já dei tantas vezes esse conteúdo. E eu percebi que Deus ama o processo. Ele adora o processo. E quando a gente para pensar nas pessoas que existem na Bíblia, na palavra, você observa que todas elas passaram por um processo, passaram por alguma coisa para chegar onde elas chegaram. Então, sim, Carlos Henrique, tudo é um processo. E ele assiste mais culto que muita gente aí. Todo culto ele está aqui, todo culto, minha turma de sábado está aí nesse online. Amém, glória a Deus. Enfim, Deus é muito intencional, foi o que eu percebi com esses processos. E o que é ser intencional? Tudo para Deus tem porquê, tem motivo, tem uma razão. Todos os servos de Deus que passaram por algo ou por alguma situação, eles tiveram o seu processo, o seu momento para serem revelados, para serem mostrados a um povo, para que falassem o que Deus queria que eles falassem, para que fizessem o que Deus queria que eles fizessem. Todos nós estamos aqui de forma individual, envolvidos em um processo.
E esse processo é de Deus. E todo processo de Deus tem propósito. Então, quando você chegar ao seu propósito, agora talvez você não está entendendo o processo. E é uma coisa natural. Todas as vezes que a gente está passando por um processo, a gente não entende. Quando perdemos algo, quando não ganhamos uma coisa, quando as coisas não saem como a gente quer, a gente já se sente ali, deu tudo errado. Deu ruim. Mas às vezes aquela perda, aquela dor, ou aquilo que você está sentindo faz parte do processo. A gente só não entende. Ninguém chega ao topo do dia para a noite. E ninguém resplandece do nada. Amém? Está tudo muito claro? Todo mundo vai sair com essa frase daqui hoje. Porque se eu tenho que aguentar, agora vocês vão ter que aguentar também. Tudo é um processo, amado. Mas nosso Deus, graças a Ele, é mestre em virar o jogo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, esse processo. E o que eu tenho percebido, e é nítido, é que a nossa geração ela quer pular processos. Eu não quero, não, mas para estar ali pregando tem que estudar a Bíblia, então tem como passar para frente, não, essa parte aí? Vamos pular essa parte, né? Eu quero ter uma família abençoada, mas eu não quero dobrar o joelho por essa família. Mas isso é uma parte do processo. Se você pula, você vai perder processos. E por pressa, muitas vezes eu acompanhava alguns estagiários e eles perdiam várias imagens. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Aí um dia eu falei, vou entrar com eles. Eu falei, você está abrindo a porta antes. Se você abre a porta, a luz entra, a imagem se perde. Todo o processo que você fez até aqui não valeu de nada. E Deus muitas vezes, através desses momentos, Ele quer nos levar para esse cantinho escuro, onde ninguém te vê. Ninguém vai estar vendo você, não vai ter nenhum holofote sobre você. Você não vai ser o alecrim dourado que nasceu no campo. Não vai ser a pessoa que mais chama atenção. E faz parte do processo esse momento de estar no oculto, estar escondido, né? E além desse processo, dentro dessa parte escura, essa imagem ela tem que receber alguns produtos químicos. Produtos químicos que vão arrancar algumas coisas ali daquele filme para deixar só a imagem. E nós também. Nós também temos que passar por esse momento de química, né? De Deus nos tratar, tirar algumas coisas, para que aquilo que Ele quer resplandeça. Amém? Está ficando claro? Todo mundo agora já pode entender como é que o trem funciona. Jonas 1. Diz assim, nós vamos começar em Jonas 1:5. Então, os marinheiros temeram, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que nele havia, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido para o porão do navio, e se deitando, dormia um sono profundo. O processo estava acontecendo e Jonas foi dormir. Tranquilamente, tudo é culpa dele, como a gente já conhece essa história. Jonas é um profeta chamado para pregar numa cidade que ele não quer ir. Então eles simplesmente viram para Deus e falaram, eu não vou, beleza? Beleza. E vai para outro lugar. E no meio desse percurso, Deus fala, então eu vou fazer a sua viagem ser mais longa. Porque quando nós não queremos passar pelos processos que Deus quer que a gente passe, normalmente a gente faz um caminho mais longo. Você pode ir no caminho reto, que é o caminho de Deus, mas às vezes você fala, não quero. E você tem a opção de não querer, só que você faz um caminho mais longo. Jonas fez isso. E na hora que o trem petecou, Jonas simplesmente se retirou e foi dormir tranquilamente, como se não fosse com ele. Só que a gente já sabe o decorrer dessa história, né? Isso muito incomoda as pessoas que estão ali no barco. E Jonas é lançado no mar. E naquele mesmo instante, depois de uma discussão tremenda, lá no 17 diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. Eu não sei como é que é dentro de um peixe, mas eu imagino que é um breu total. Não importa se está dia, se está à noite, é escuro. E a palavra do Senhor vai contando ali no 2 em diante, que Jonas, ele cai em si. Ele busca o Senhor e ele fala, Senhor, eu errei mesmo. Eu pequei mesmo. Eu fui contra a sua vontade. Eu fiz o meu caminho, todo o meu processo ser mais longo. E é doloroso, e agora eu não sei o que fazer.
E ele se vê no meio da escuridão, sozinho. Não tinha ninguém para ouvi-lo. E provavelmente ninguém para socorrê-lo. Quando a gente se depara nessa situação, a gente pensa, mas ele não era um profeta? E quando a gente pensa em Jonas, a gente até consegue falar, mas ele mereceu passar por isso aí, tá certo. Mas e quando a gente pensa em Paulo? Paulo é um homem tão sensacional, tão incrível, devemos tanto a Paulo, não é mesmo? Paulo também fez uma viagem de navio uma vez. E que não deu coisa boa, né? Essa viagem foi terrível. Durante todo o processo dessa viagem, Paulo era acusado, Paulo era humilhado, Paulo era acusado de todo tipo de coisa, inclusive de ser mentiroso. Mas Deus deu a Paulo uma profecia: esse barco vai afundar. E ele falou que o barco ia afundar. E, irmão, se quiser conferir, está lá em Atos 27, toda essa história. E aí, Paulo fala: olha, esse barco vai afundar, esse trem não vai dar bom. E eles falam: não, vamos seguir mesmo assim. E eles seguindo mesmo assim, as coisas começam a acontecer, uma tempestade terrível acomete aquele barco. E também por 3 dias e 3 noites não se vê nem sol, nem estrelas. Então eles também se veem numa escuridão total. Totalmente no breu, totalmente no escuro. E no escuro, a primeira coisa que começa a acontecer, a gente imagina que esses homens, sendo totalmente carnais como eles são, eles começam a se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Jonas é o exemplo claro. Por que tu me lançaste no profundo do coração dos mares? Versículo 3 de Jonas 2, de Jonas 2. Por quê? E depois das perguntas não respondidas, porque o silêncio de Deus nesse escuro é muito claro, ele começa a ter medo. Ele começa a demonstrar ali todo o seu medo, pânico. Porque provavelmente ele já sabia o que ia acontecer, né? Se Deus não salvasse ele, ele ia morrer. E isso também acontece com a gente. Quando Deus não nos responde, nós estamos numa situação de tratamento, de processo, a gente percebe que a primeira coisa que a gente faz é começar a perguntar. Pergunta para a pastora, pergunta para o pastor, pergunta para Deus, pergunta para o líder, pergunta, e normalmente a resposta não vem. Ela não vem. Porque esse é o tempo do silêncio de Deus. É o tempo de você ir para a sala escura e ser tratado na sua intimidade. Isso acontece com todos nós. Isso não quer dizer que você não tem uma promessa, que você não tem um propósito, mas que você precisa passar por esse processo. Amém? Glória a Deus. Bom, essa parte do processo ainda é legal. A segunda parte do processo, que é o processo químico, é que não é muito bom. Porque normalmente é onde Deus começa a tirar algumas coisas da nossa convivência, do nosso dia a dia. E aí começa a ser difícil. Né? Quando aconteceu isso, Paulo pensou: a gente já passou pelo naufrágio, vai ficar tudo bem. Só que aí lá no finalzinho do capítulo 27 de Atos, Deus fala para Paulo: mesmo assim, vocês vão naufragar e vocês vão ficar à deriva numa ilha, muito conhecida por sinal, que é a ilha de Malta. Paulo, literalmente nessa viagem, comeu o pão que Satanás pisou e deu para ele. Porque tudo aconteceu com aquele homem, né? Apanhou, teve que nadar para essa ilha para poder sobreviver, porque senão ele ia morrer. Tudo de ruim aconteceu com ele. Assim como eu imagino que nessas 3 noites aqui também não foram muito fáceis para Jonas. Sem comida, sem alimento, sem pessoas para conversar, sem nada. E nessa parte do processo, a gente volta para quem pode resolver. Porque nesse trio você só encontra uma pessoa, que é Cristo. Você só encontra uma pessoa. É como essa jovem que a pastora mencionou que no começo estava. Por mais que ela quisesse correr de Jesus, para todos os lugares que ela ia, ela só encontrava uma pessoa: Jesus. Não tinha para onde correr. Não tem mais quem te socorrer nessa situação. Só tem Ele. E a nossa geração, ela está assim. Se uns não estão lá no meio do escuro, do breu total, eles estão no processo químico. E normalmente eles não aceitam isso muito bem. Porque é um processo de renúncia, é um processo de dizer não, é um processo de não fazer, de não praticar aquilo que às vezes até te agrada.
Mas Deus te chamou para resplandecer. Se você hoje está passando por um processo como esse, é porque vai chegar um tempo, vai chegar uma hora em que você vai ter que resplandecer. E se você não passou por esse processo, você não tem experiência nenhuma para contar. Você não tem carga, você não tem bagagem para passar para ninguém. Esse processo, ele é intencional para Deus. Então, tudo o que está acontecendo com você nessa situação ainda está sob o domínio de Deus. A gente precisa entender isso. E talvez durante todo o processo, Deus só quer que a gente entenda isso. Que na realidade, a gente precisa aprender a confiar nele. A gente precisa entender que quem comanda toda essa história é Ele. E que o final de tudo isso já foi projetado por Ele. Amém? No versículo 10, depois que Jonas já passou por tudo ali dentro daquele peixe, versículo 10 do capítulo 2 de Jonas, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Eles falando, nossa, que processo louco, como deve ter sido difícil para esse cara passar por isso. Assim como também deve ter sido difícil. Paulo foi despejado naquela ilha ali, depois de muito sofrer. Quando ele vai para a ilha de Malta, ele é super bem recebido. E a primeira coisa que acontece com Paulo lá na ilha é ser picado. Aí, eu mesmo lendo a primeira vez, eu falei, esse cara tá lascado, né? Ele nasceu para passar e viver sofrendo. Eu nunca vi uma pessoa para sofrer tanto. Mas Paulo é super resiliente. O que é ser resiliente? É você passar pelas coisas da vida e mesmo assim você não se deixar bater. Você voltar a respirar e falar, vou superar isso. Em algum momento isso aqui vai passar. E é isso que ele faz. É isso que Jonas faz. Só que Jonas é mais parecido com a gente. Ele reclama mais. Jonas chega a Nínive. E essa chegada triunfal, que poderia ter sido por um barquinho simples, levando ele para lá, tudo de boa, mas ele fez o caminho mais longo. Jonas chega sendo vomitado por um peixe. E eu fui pesquisar por que isso. Achei alguns relatos de alguns teólogos que diziam que na cidade de Nínive existia uma tese de que um dia um Deus viria sendo vomitado por um peixe. Então foi muito fácil para Jonas pregar para aquela população. Porque aquela população já acreditava que a palavra de Deus ia vir dessa forma. Vocês estão entendendo que no final tudo que ele passou estava dentro do propósito de Deus? Tudo já estava planejado, arquitetado por Deus. Tanto que quando Jonas foi falar para aquele povo com o coração pesado que ele tinha, ele não falou palavras doces. Ele só falava, vocês fizeram tudo errado. E ele sabia que Deus ia ser misericordioso. Mas no coração daquele povo, eles já estavam crendo. Não adiantava. Porque Jonas não queria salvar aquele povo. Se vocês estudarem, havia uma grande rixa, né, entre aquele povo. E o mais interessante é perceber que mesmo assim Deus já tinha um plano arquitetado para o final dele. E no meio de todo esse processo, Deus ainda queria salvar Jonas. Do mesmo jeito que Deus ainda quer nos salvar, ainda quer nos levantar, ainda quer nos colocar de pé para começar a viver o sobrenatural dele. Amém? Eu nem sei que parte do processo você está, mas a boa notícia que eu tenho para te dar não é o final. Amém? Se você está dentro de um local escuro onde você não encontra respostas, se você não encontra socorro, eu quero te falar, o processo não acabou. Se você está passando por um processo onde você sente que as coisas estão sendo tiradas de você, estão sendo arrancadas de você, o processo ainda não acabou. Não é hora de abrir a porta e sair correndo, você vai perder tudo que você já fez. Amém? Deus tem propostas. Toda a cidade de Nínive, a palavra do Senhor diz no versículo 5 do capítulo 3 de Jonas: os homens de Nínive creram em Deus. Eles proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A Bíblia ela não fala muito de mulheres, mas quando ela fala em homens, ela está se referindo a todo mundo. Ou seja, todo aquele povo creu. Amém? Amém. E Paulo? Já que você falou tanto, o que aconteceu?
28, o último capítulo de Atos. Quando Paulo saiu da ilha de Malta, no capítulo 28, verso 10. Que viagem que Paulo passou. Muita coisa já tinha acontecido com aquele homem. E entre esse processo da picada, em que nada aconteceu com ele, as pessoas começaram a falar: esse cara é poderoso, porque essa serpente ela era venenosa. Ele é levantado ali como homem de Deus para liberar a cura sobre muitas pessoas. E várias pessoas são curadas. E a ilha de Malta pôde ver o poder de Deus. Só que a gente sabe que a história de Paulo é complicada. E tudo que ele sofreu ainda parece pouco. Mas no 10, talvez se eu fosse Paulo, eu ia falar: Senhor, tanto tempo servindo ao Senhor para me parar nessa ilha, para ser picado por cobra, para ouvir que eu sou mentiroso, para ouvir que eu sou homicida. Foi isso que esse povo falou para ele. E depois ele ainda curou as pessoas. E em seguida, essas pessoas dessa ilha conseguiram ter um espírito de gratidão. Talvez hoje as pessoas estão te atacando, te fazendo mal, falando coisas que te ferem, que te machucam. E eu quero te falar: tenha um coração de Deus. Tenha um coração como Paulo. Tenha um coração. Não siga o exemplo de Jonas, que sempre faz o processo mais longo. Tenha um coração de servo. Paulo liberou tudo que Deus queria entregar para aquele povo, inclusive a cura de muitos ali. E no 10 diz assim: eles nos distinguiram também com muitas honrarias e, havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Quando Paulo chegou naquela ilha, ele já estava sem ovo, praticamente, sem comida, porque ele avisa todo mundo no barco: vai comer que esse barco vai afundar. Se o povo fosse, né? Se o povo for, Paulo comeu. Ele chegou sem nada. Como que ele ia chegar a Roma? Essa era uma viagem até Roma. Paulo tinha um objetivo muito claro aqui, de chegar até César e pregar o Evangelho. Muito claro. E como que ele faria essa viagem? Se ele chegou nessa ilha, só ele e a roupa do corpo e a fé dele já eram mais que suficientes. Deus fez grandes coisas naquele lugar e Paulo saiu de lá abastecido. Ele tinha tudo o que ele precisava para chegar até Roma. E ele chega até Roma. E quando ele chega em Roma, todo mundo sabe o que acontece ali. Paulo é preso. Paulo é preso. Ele podia pegar aquele barco e ir embora para outro lugar. Ou, de preferência, largar aquele povo lá e ir embora sozinho, para não ser preso. Mas Paulo sempre teve uma missão. Ele sempre teve um propósito. Todo o processo que Paulo passava na vida, ele sempre teve um propósito. E se nós pararmos para pensar, talvez hoje, nós que estamos aqui sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, ou até mesmo na sua casa, você está super confortável. E você tem praticamente metade do Novo Testamento escrita por Paulo. Paulo escreveu de Romanos a Hebreus. Ele entregou praticamente a metade do Novo Testamento na sua mão hoje. Preso na prisão de Roma, Paulo não reclamou, Paulo não murmurou. A única coisa que ele pediu é: tragam uma caneta e um papel, eu vou deixar um legado. Cristo tem um propósito em tudo. Em tudo Deus tem um propósito. E hoje, quando a gente tem acesso a essa palavra, a gente tem que entender esse processo. Nós não precisamos que os nossos morressem, nós não precisamos passar por tribulações tão naquele nível que era na época dessa palavra. Tanto quanto esses homens passaram, mas eles deixaram um legado. No final da carta de Romanos, Paulo está falando: ó, recebam fulano, Beltrano, Ciclano, nananã, nananã, nananã. Ele está encaminhando um monte de gente para a obra. E, ao que consta, Paulo fez 3 viagens, ao risco de ter feito uma 4ª. Mas a gente tem a sensação de que se aquele cara tivesse solto, ele tinha continuado pregando pelo mundo. Só que ali preso, ele pregou para o mundo inteiro.
Paulo escreveu todas as suas epístolas, que é tudo que nós temos acesso hoje através da palavra. Então, o propósito de Deus, até mesmo quando a gente perde, ele é cumprido. Eu quero te falar hoje, quero te entregar uma mensagem do Senhor, o mesmo que Deus me falou. É um processo. Isso vai passar. Não importa o que você está passando no seu casamento, com os seus filhos, na empresa que você trabalha, ou até mesmo se você está sem trabalho, é um processo. E todo processo ele tem um fim, mas ele tem um fim num propósito. Se você tiver em Deus, eu só preciso te falar uma coisa: você precisa agir. Sai dessa câmara escura, sai desse lugar escuro. Fala para o Senhor: eu quero socorro. Sabe o que a gente mais faz nesse tipo de situação? A gente grita. E nesses tempos, como foi falado, né? A Tamires falou, são tempos difíceis. O povo de Deus está em guerra. Todo lugar que você olha tem uma tribulação. Não se escuta a igreja gritar. Não se escuta uma igreja que clama. Não se escuta um joelho que se dobra. É muito raro você ouvir alguém falar assim: não, eu vim para orar. E quando a gente escuta a irmã Eleusa falar isso, até olhamos para ela com admiração. Mas essa não é uma missão só de uma pessoa. Essa é uma missão de um povo. Essa é uma missão de um povo. Eu falo para você: sai desse quarto escuro. Começa a clamar. Começa a chamar a presença de Deus para a situação que você está vivendo. Porque o impossível, amado, só Ele. Não vai adiantar você tentar levar para outra pessoa. Não vai adiantar. Não vai resolver. Não vai ter solução. E a boa notícia é que depois que você passar por esse processo, você vai resplandecer. Porque eu te pergunto hoje: qual é o cristão que não sabe quem é Paulo? E graças a Jonas, qual é o cristão que nunca ouviu falar de Nínive? Talvez se você não ouviu, está precisando da Bíblia. Porque esses homens fundaram um alicerce que hoje nós estamos aqui estabelecidos graças a eles. Nós somos o povo. Nós somos o povo que vai clamar por essa geração. Nós temos que ser esse povo que vai passar por esse processo e que quando chegar no céu vai se alegrar na presença do nosso Deus. E quando você escutar o louvor cantando Maranata, não importa quem está cantando, como está tocando ou o que está falando, nós estamos falando: vem Jesus, vem buscar a igreja, vem buscar um povo, vem buscar profetas que não se calaram. Há não muito tempo um homem falou, um homem comum. Ele disse: eu não me preocupo com o que os perversos falam. Eu não me preocupo se eles gritam, se eles matam. O que me preocupa é o silêncio de quem é justo. O que me preocupa é o silêncio de quem é bom. Isso é que me preocupa. E eu tenho me preocupado com essa geração. Às vezes nós estamos em um lugar que é difícil falar de Deus. Ou até mesmo que você nem pode falar de Deus. Mas nós precisamos nos levantar com coragem. Ou você acha que dentro de uma prisão esses homens tinham liberdade alguma para falar do Deus deles? Paulo estava sendo preso porque na região deles, eles não podiam levantar o nome de outro Deus. Esse foi o motivo da prisão de Paulo. E dentro da prisão, Paulo continuou pregando. Então hoje eu não sei que fase desse processo você está. Mas, meu irmão, a gente precisa pregar a palavra do Senhor. A gente precisa urgentemente voltar a falar de Deus. Falar menos de nós, falar mais de Deus. Falar menos da sua dor, falar mais de Deus. Falar menos do seu problema e falar mais de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E é difícil, porque às vezes sua cabeça está cheia de problema. Então você fala mais do seu problema. Você fala mais da sua limitação, você fala mais do seu medo. E eu já tinha ministrado aqui antes. Reclamar é uma opção. Clamar é uma opção. E amar também é uma opção. Nós precisamos nos apegar a essas opções e entender que dá para amar. Dá para amar até quem te faz mais raiva. Dá para amar. Dá para amar até o irmãozinho que é a pedra do seu sapato. Dá para amar. E você sabe por quê? A palavra do Senhor diz que a igreja só consegue amar porque Cristo nos amou primeiro. E se hoje você está em algum lugar
Até mesmo se você está resplandecendo, se já chegou o seu momento, glória a Deus, eu me alegro. É porque Deus te levantou e te colocou aí. Independente de que lugar seja. Às vezes você conseguiu ocupar um cargo numa empresa e todo mundo olha para isso como se fosse normal. Mas ninguém sabe o quanto que você orou para chegar aí. Ou qual foi o processo que você passou para chegar aí. Mas foi Deus que te colocou. Seja grato, não se esqueça. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque quando Deus estava falando comigo nessa palavra, Ele me inquietou para algo que já vem me incomodando. Esse aqui é um setor cheio de jovens. O Rodrigo está só no carro ali e passa 2, 3 jovens, enquanto eu estou passando rindo. Né? Enquanto a gente está passando uma guitarra, um som, está passando jovens aqui na porta. Estão passando vidas, pessoas, que às vezes a gente nem sabe o que elas têm passado. A gente não sabe. A gente consegue acompanhar muita notícia pelo Instagram, mas a gente não se importa em fazer uma ligação e perguntar como é que essas pessoas estão. Está na hora da gente voltar a buscar esse setor. Está na hora da gente voltar a pregar a palavra do Senhor. Está na hora de nós começarmos a nos levantar como igreja nesse lugar. Um lugar que seja referência para quando essas pessoas passarem e olharem, como hoje eu vi 2 jovens olhando para cá. Eles falaram, ali tem um povo barulhento que eu nunca vi. Mas se eu for lá, eu sei que eu vou encontrar socorro. Se eu for lá, eu sei que eu vou encontrar um abraço. Se eu for lá, eu sei que eu vou encontrar uma palavra de Deus. Amém? Que a igreja do Jardim Curitiba 3 comece a ser conhecida como esse ponto de referência. Eu não me esqueço, eu comentei com o pastor e eu não me esqueço do dia que eu estava nesse supermercado que tem aqui na esquina e uma irmã estava falando sobre o pai do Joel. E ela estava falando de quantos jovens ele ajudou, de quantas pessoas ele estendeu a mão. E eu comentei com o pastor, eu falei, pastor, quando Deus resolver me levar, eu quero que as pessoas falem isso de mim. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história. Essa tem que ser a nossa missão. Essa tem que ser a nossa missão. Amém? Amém. Levanta sua mão nessa noite. Hoje você não vai orar por você, você não vai orar pela sua casa. Independente do processo que você está passando, hoje você sabe que ele vai chegar no fim. Mas eu quero que você levante a sua mão em direção a este setor. E que nessa noite a gente possa orar pelo Jardim Curitiba 3. Sabe por quê? Tem jovens morrendo nesse setor. Tem jovens que estão perdidos aqui. Nós precisamos amar essas vidas e ter sede de buscar essas pessoas. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero convidar o Senhor, Pai, para inquietar a sua igreja, Pai. Porque se tem um povo que pode quebrar cadeias, ele está neste lugar. Espírito Santo de Deus, bota sede no nosso coração, Pai. Coloca fome em nós pela sua palavra. Que nós sejamos abastecidos no Senhor, Deus, a ponto de transbordar, a ponto de conseguir transmitir essa mensagem, a ponto de amar tanto o seu nome e a sua palavra, que nós não vamos conseguir nos calar diante dessa geração. Pai, que cada um que está aqui nessa noite consiga deixar um legado
ajuda, Senhor, a levar a sua palavra com amor, com sabedoria. Espírito Santo de Deus, nos dá direção, a estratégia. Todas as lideranças dessa casa que nessa noite se verguem à sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Cada líder instituído sobre este lugar, que receba a visão que o Senhor tem dado. Esse povo foi chamado para ministrar um povo. Essa igreja foi chamada para ministrar um povo. Esse aqui não é um lugar de seca, como tantos querem que seja. Daqui joga um rio para a vida, um rio, Senhor Jesus, para salvação. E sim, tem profeta nessa casa. Tem profeta nesse lugar. Vocês têm que aceitar. Tem profeta sobre essa casa. Um povo que não vai se calar, porque não podem se calar. Os profetas de Deus que se levantem sobre este lugar. Deus não está te chamando para estar em ministério de louvor só cantando, não. Deus não está te chamando para estar fazendo só teatro, não. Deus não está te chamando só para estar aqui nesse banco sentado. Deus está te chamando para ser um profeta que leva salvação. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos sede e fome